É isso aí, gente. Vamos começar mais um vídeo aqui no nosso canal, pedindo licença sempre para poder entrar na sua casa, tá? Máximo de respeito, mesmo porque Vitória ganhou ontem, e a gente precisa comemorar um pouco aqui, né? E fora os times que estão disputando torneios importantes aí, que perdeu para um time chamado de Horrível. Tem torcedor do Vitória que tá aí aborrecido da vida porque ganhou ontem. Ah, venceu, mas não convenceu. Gente, tá tão difícil ganhar jogos hoje. Gente, ninguém quer perder mais pra ninguém não, velho. Ninguém quer perder mais pra ninguém. Os jogos hoje são difíceis. No papel hoje, você pega um time como o Bahia de Feira e basicamente não tem jogadores tão importantes no mercado, mas quando você coloca dentro de campo, joga fechadinho, né? E a gente também não chutando no gol que aconteceu ontem. A gente vai falar aqui daqui a pouco sobre o que aconteceu ontem. Mas tem muita gente aí triste porque o Vitória ganhou ontem. Ai, irmão. Um placar de 1-0 é importantíssimo, mas foi campeonato baiano, mas ganhamos. Se estamos fazendo laboratório com jogadores, é diferente, torcedor. Você precisa entender que o Vitória hoje se prepara todo ano. A Vitória não consegue manter uma base. Olha só, no passado o Vitória tinha um meio de campo totalmente diferente. Jogadores que prevaleceram aí no meio de campo foi o que? Baralhas, claro, a base ficou, mas eu disse que o Vitória não tinha uma base porque a gente costuma tirar muitos jogadores de uma temporada para outra. O goleiro, a gente já teve problemas no gol, agora. Tivemos problema com a zaga, agora. Né? Graças a Deus, os médios volantes estão bem. Tá entrando um jogador que me encheu os olhos aí, o Emanuel Martins, o Ema. Cara, bom de bola. Bom de bola. Me lembrou a época do Max que veio jogar aqui no Barradão, aqueles baixinhos, né, que joga no meio de campo, buliçoso, jogando de médio volante, chutando pro gol, pisando na área, fazendo gol. Então é um jogador que vai ser importantíssimo. Teve o Dudu ontem, o Vitória sentiu realmente essa necessidade de jogar com o Dudu. Né? Então o Dudu hoje é um jogador que é importante para esse esquema tático do Jair Ventura. Seria importante ele repetir o time que jogou contra o Flamengo para a gente dar uma olhada. Mas como o Vitória movimentou muito as peças, o Lucas retornando para o gol, isso é uma notícia boa. O Ramon, é, ele ainda consegue oscilar muito dentro de campo, né? Consegue oscilar demais dentro de campo, mas é um jogador que tem velocidade, é um jogador esforçado, e a gente percebe isso no Ramon. A zaga sem o Luan Cândido, mas com o Camutanga, né? Então, a gente viu o Neres até na zaga. Ele, na verdade, eu acho que o Neres não tem condições de estar nesse time. Existe essa teimosia de todo técnico, porque ele chega sempre no treinamento que a gente não enxerga nos jogos. Então, quem está treinando com o jogador é o Jair. Então, ele vai colocar os jogadores que treinam melhores do que os outros. Isso é fato. Só que a gente não entende assim. Por quê? Porque nós só enxergamos os jogos, né? Então, o torcedor do Vitória precisa saber também isso. O técnico, ele sabe as peças que estão rendendo melhor nos treinamentos. Agora, ficar zangado, dizer, eu vi gente aí falando que o Vitória fez o pior primeiro tempo da vida. Não, eu já vi o Vitória fazer um primeiro tempo horrível, foi contra o Palmeiras lá. Horripilante aquele primeiro tempo do Vitória contra o Palmeiras. E o Vitória já saiu perdendo por 2-0, tomando 2-0. Então, você consegue envolver um time meio fraquinho, como o Bahia de Feira, mas é um time que no Campeonato Baiano sempre nos traz problemas. Ele envolveu, foi um jogo de um primeiro tempo de um time só. Parecia que estava treinando, envolvendo péssimo no último terço. O Emanuel Martins jogando, o Mateuzinho jogando, né, o Ramon tentando jogar pela esquerda, né, e você via muito ali o Vitória chegando com o Renato ainda um pouco meio que ofuscado, ainda que
lembrando aquele gol de pênalti que perdeu contra o Flamengo. Você via que ele estava meio, né, embaçado ali na frente. E o último texto do Vitória é precário. A torcida do Vitória pede um centroavante de forma urgente. E a torcida do Vitória, quando pede, é porque ela está enxergando e precisa. Então o presidente Fábio Mota precisa arrumar esse centroavante que já tem mais de 3, 4, 5 anos, que é um Deus nos acuda, uma mão na cabeça, esse negócio da centroavância do Vitória. Tá? Eu quero passar aqui, antes de começar a falar, eu quero falar aqui, vamos ver o gol, né? O gol que isso aí, bom que a gente dê uma olhada. Você vê que é uma jogada que começa. É uma jogada que começa aqui, ó. Lá na esquerda, ela vem, né? E aí o Oswaldo participa da jogada. Marinho também participa da jogada a primeira vez. Marinho participa da jogada, depois o Oswaldo participa da jogada, e aí a bola vai voltar para fora da área, onde o Martinez, o Emanuel, vai chutar essa bola, né, já perto da entrada da área, num chute que ele já tinha tentado no primeiro tempo e o goleiro defendeu a bola do primeiro tempo, que foi um ótimo chute, né? O primeiro tempo, não, foi no segundo tempo. Ele pegou aquela bola de bate pronto, que ela veio de cima e ele encostou o pé de fora da área e chutou. E agora ele deu outro chute, só que o goleiro não pôde ir na bola porque tinha muita gente ali na frente dele. Então o Marinho, ele divide essa bola de cabeça. O Marinho ainda precisando de minutagem. Antigamente não tinha esse negócio. O jogador chegava no Vitória e aí botava o cara para jogar. Hoje tem esse negócio, essa loucura, né, que a gente chama de minutagem, né, no futebol. E a gente fica procurando chifre na cabeça de cavalo, porque um jogador desse vai chegar em uma fase que o Vitória está precisando de fazer gol, o Vitória precisa fazer gol. E quando os gols começarem realmente a aparecer, torcedor, vai acabar essa preocupação de tanto tá precisando de zagueiro. Isso está acontecendo porque o ataque não está fazendo gol. Quando o ataque não faz gol, o futebol hoje, a Série A, ela não perdoa. Se você perde gol, você perde o jogo. Né? Você perde gol, você perde o jogo. Então, como você não está tendo o Kaiser, já tem uma idade, né? Ele não consegue, ele tem problemas. O Kaiser, ele tem problemas dentro do jogo com a parte física. Ele não consegue fazer um jogo todo dando o seu melhor, né? Então, é um jogador que vai precisar de um substituto à altura. Então, o Vitória precisa aí colocar esses caras para jogar aí. O Lucas Silva, tem jogadores, eu vou falar sobre isso depois, mas eu queria falar sobre o Marinho, queria falar sobre o Martinez e o Lucas Arcanjo, que foram esses caras que, para mim, foram esses jogadores que ontem, no jogo de ontem, foram muito importantes para a gente ganhar esse jogo, que tem muita gente, vou dizer de novo, tem muita gente aí falando bobagem. A gente tem que, sabe, saborear a vitória. Foi suada, foi sofrida, não convenceu, mas ganhou. Jogou bem contra o Flamengo e perdeu. Aí falam que jogou bem, mas não ganhou. Né? Aí pegou o Bahia de Feira, jogou mal e ganhou o jogo. Então, irmão, é assim, futebol é isso. Futebol, às vezes, você tem o jogo, envolve o outro time o tempo todo, como estavam chamando a sardinha antigamente, de arame liso, né? Vitória, esse ano, eu cheguei até a falar. Falei até com meu pai, estava conversando numa resenha depois, um dia desse com ele, a Vitória tá um arame liso, rapaz. Envolve e não faz o gol. Né? Então, é bom assim. Foi apertado, foi difícil, mas foram 3 pontos que deu para, sabe, extrair alguma coisa do jogo de ontem. O Heitor, né? O Canta La Piedra, ele entrou bem, chutando bola dentro do gol, né? Cruzando muito bem. Então,
é desse tipo de jogo que a gente estava querendo ver dele. E ele parou de jogar uns 3 jogos daí, parou de jogar. O Martinez, como eu disse, top. Vai ser dor de cabeça aí para Alias, Dudu, Manuel, meio de campo, que vai dar o que falar. E o Mateuzinho ali. Olha, se o Vitória achar um centroavante que empurre essa bola para dentro do gol, um cara jovem, um cara, pode ser até um cara um pouco mais experiente, mas de força, um cara que cabeceie bem, um cara que trombe, Então, olha o que eu tô dizendo, torcedor. Olha o que eu tô dizendo hoje, hein? E vou dizer uma coisa para você. É difícil eu falar uma coisa aqui e errar, viu? Eu me lembro aqui de uma simulação que a gente fez ano retrasado, que eu coloquei o Vitória na 13ª colocação. O Vitória acabou em 13º. Eu disse, o Vitória vai ganhar o Atlético Paranaense lá dentro na Arena da Baixada. A Vitória foi lá e ganhou. Aí o pessoal me chamando de maluco. Você é maluco? O Vitória vai ganhar do Atlético nada? A Vitória foi lá e ganhou do Atlético. E naquele ano o Atlético foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Difícil eu falar, e eu vou cravar isso aqui. Eu vou cravar. Isso aqui pode me cobrar. O Vitória vai dar trabalho se o Jair souber armar esse time aí. Tá? Tem que esquecer essa maluquice de Neres. Tem que esquecer essa loucura aí de Neres. Tem que colocar o Luan para jogar. O Marinho tem que entrar. Tem que achar lugar para esses caras entrar aí. Nem que o Manuel Martinez fique no banco para ver o Dudu. Mas ele já tem aí um cara, um reserva à altura, né? Ele pode colocar o Baralhas, pode colocar o Manuel, pode colocar o Dudu. Ele não vai perder qualidade. Agora difícil vai ser ele colocar os caras para jogar ainda com o Marinho e Mateuzinho ali na frente. Ou jogar com 2 pontas, como o Vitória jogava antigamente. Vai perder a referência lá na frente, mas vai ficar um time bem envolvente, bem rápido. Eu acho melhor agora não mudar o esquema, deixar do jeito que tá aí. Estamos indo para 12 minutos de vídeo, mas é isso mesmo. A Vitória ganhou ontem e a gente precisa falar algumas coisas aqui. Gente, vamos lá, vamos fazer algumas atualizações aqui. Os próximos jogos, o Vitória, é claro, que ganhou ontem, né? Tem aí agora o Galícia e as Sardinhas, né? São jogos que eu digo para você, jogos que a gente precisa ter atenção, né? É claro que o jogo do Galícia vai ser um jogo mais fácil do que a da Sardinha, mas vai precisar dar minutagem a esses caras. O Lucas, o Marinho, o Emanuel Martinez, o Dudu vai voltar aí. Então é preciso arrumar essa zaga, que eu acho que tá perdendo tempo colocando esse Neres, que já provou. Aí aquele jogo do Cruzeiro do ano retrasado. Ele tava aí ainda. Ele foi expulso, o Vitória, o Alejandro fez aquele gol de bicicleta, e ele foi expulso naquele jogo. Não, o gol de bicicleta foi contra o Corinthians, não tem nada a ver. A Vitória tava ganhando o jogo, ele foi expulso. O Vitória perdeu aquele jogo pro Cruzeiro. Com um gol no final, roubado, né? E foi por conta desse cara aí, esse Neres. E eu defendi ele com unhas e dentes naquele jogo. Mas a torcida do Vitória tinha certeza que o problema ali foi ele que cometeu, né? Uma bola que o cara ia sair de frente com o gol. E com certeza iria fazer o gol. Eu ia ficar 2-1. Parece que... Como pode me lembrar aqui nos comentários? Ia ser 2-1 naquele tempo ali. O Vitória e Cruzeiro. Aí ele foi lá, derrubou o cara, foi expulso. Cruzeiro empatou e depois virou o jogo no final do jogo. Não tem condições. É um time com a qualidade naquela época do Cruzeiro. Choveu bastante naquele dia. Tava no Barradão fazendo o jogo da cabine ali. Eu disse, o Vitória, se tiver esse juiz da acréscimo, o Vitória vai perder esse jogo. E foi dito certo. O Vitória perdeu o jogo com um gol roubado, armado aí nos acréscimos da arbitragem, né? Então, é bom dar minutagem a essa galera aí para evitar certo tipo de coisas como essa que aconteceu, que eu falei aqui.
para não ser surpreso, pego de surpresa. A gente não precisa ser pego de surpresa mais. É, deixa eu te atualizar também. O jogo do Bahia vai ser, da Sardinha, vai ser um jogo difícil. Um jogo difícil. O Jair Ventura, ele explicou a situação do Marinho, né? Vitória que ganhou hoje com um golzinho chorado, mas é um gol que a gente precisa falar que foi importante, né? O Jair Ventura disse que a prioridade é a vitória. É o Vitória, era o Vitória, que o Marinho é ídolo, mas a prioridade dele é a classificação. O Marinho não está no seu melhor momento, ele disse que não podia dar ritmo a ele e ficar fora da semifinal. Então, que ele mesmo botou o pé na dividida aí e já falou que tem que buscar o espaço dele. O Dudu conseguiu o espaço dele e quem entrar e dar conta do recado vai continuar no time. Foi assim que ele falou. Eu acho também que o Eric tá vivendo um melhor momento do que o Marinho. É bom a torcida esperar mesmo, né? Para não entrar naquele negócio de muvuca. Eu acho que se demorar muito vai acabar perdendo o jogador. Vai perder o sabor, né? Então foi isso que ele disse. O Jair Ventura falou que quem entrar dar conta do recado vai continuar no time. O Vitória é maior que todos esses jogadores, tem que priorizar o grupo. Foi isso que ele falou, que se fosse um amistoso, a gente já classificado, que ele teria a minutagem, assim como outros jogadores. Falou também sobre o jogo, que a justiça foi feita, diferente do jogo do Flamengo, que eu falei que foi injustiça do futebol ali. O time que criou mais foi melhor e venceu. Foi assim que o Jair Ventura disse ontem, rapaz. Eu chamei Jair tanto de Jair Pereira, rapaz. Não sei onde foi que eu tava com Pereira na cabeça. Eu chamei o Jair Ventura de Jair Pereira. Gente, o zagueiro. O Vitória fez. Aí agora, a confirmação da transferência do zagueiro que você tá vendo aí agora para zagueiro de 20 anos para o futebol húngaro, né? Um zagueiro de 20 anos de idade para assinar com o ZTE da Hungria. O Diogo Antônio foi contratado no início de janeiro após passagem pela base do Palmeiras. Vitória liberou o zagueiro de 20 anos para assinar com o ZTE da Hungria. Tá? Ele não recebeu nenhuma compensação financeira, mas manteve aí 20% dos direitos econômicos. O Vitória anunciou a rescisão contratual com esse zagueiro. O Diogo Silva, o vínculo foi rescindido de forma amigável. O clube retém aí 20% dos direitos econômicos do atleta e falou em nota oficial agradecendo ao atleta pelo profissionalismo durante sua passagem e que deseja muito sucesso nos próximos desafios. O Vitória tinha 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 40% pertencem ao Palmeiras. Pelo Vitória, o Diogo disputou 4 jogos apenas pelo Campeonato Baiano, sendo 3 como titular. O atleta fazia parte do elenco alternativo, que era comandado por Rodrigo Chagas. O Diogo Antônio Rodrigues da Silva, que é canhoto, tem 1,86 metros de altura, surgiu na divisão de base do Retrô de Pernambuco e também passou por Red Bull Bragantino, Veracruz de Pernambuco, antes de chegar ao Palmeiras, onde atuou no Sub-20, tá? Lá disputou 27 jogos, isso em 2024, 45 partidas em 2025 e 5 gols marcados. Não foi aprovado. Ele não foi aprovado. Então, não foi aprovado, mandou embora, né? E Nery está aí até hoje. Vá lá saber. É coisa de empresário. Às vezes é ponte para ir para um outro lugar. E assim. Futebol é assim, irmão. Quando futebol parar de ser assim, aí o mundo já se acabou. Futebol sempre vai ser assim. Há um empresário fazendo ponte para levar o jogador para um outro lugar. Isso mesmo.
não vai deixar de ser assim nunca, né? Ainda mais aí com as bets agora comandando e liderando o Campeonato Brasileiro. Outro que foi embora aí foi pro Náutico. É o Felipe Cardoso, que deixou o Vitória e foi contratado em definitivo pelo Timbu. O meia Felipe Cardoso aí rescindiu o contrato com Vitória, tá a caminho do Náutico, tá? Jogador de 22 anos, jovem também, não estava nos planos do Vitória, vai assinar em definitivo com o Náutico. O jogador, quando fica muito tempo no time e que ele não tem oportunidade, ele fica com preguiça de treinar, fica com preguiça de tudo. Então ele perde o tesão. Ele não vai jogar, né? Então a tendência é de que o contrato seja até o fim da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Clauber Santana, tá? O Felipe Cardoso foi revelado na divisão de base do Santos, chegou ao Flamengo em 2019 para integrar o time sub-17 e o meia foi um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, que vitimou 10 atletas após pegar fogo no dormitório. Você se lembra dessa situação aí, tá? Então, tá indo pro Timbu aí, tá indo pro Náutico. Não teve oportunidade aqui, então está indo para o clube do Náutico. Gente, eu vou mais uma vez, tá indo para 21 minutos, me perdoe, mas o vídeo deu para dar uma atualizada legal, né? Então é isso aí. Eu vou pedir para você deixar o seu comentário aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário. Não esqueça de falar aqui embaixo, tá? Eu estou preparando um conteúdo aqui sobre SAF no Vitória. Algo que precisa começar a buzinar de novo no ouvido do presidente Fábio Mota. Porque, irmão, pelo que eu tô sabendo, esqueça a SAF mais uma vez esse ano, tá? Tem nada programado, tem nada projetado. Essas viagens que aconteceram aí, tem nada a ver com nada. Está acontecendo algumas coisas, alguns estudos, algumas propostas, mas não tem nada certo aí sobre Sociedade Anônima de Futebol, tá bom? Vou pedir para você deixar o seu like. Eu estou preparando um conteúdo forte aqui sobre SAF, tá? Tem novidades sobre esse negócio aí que pode pintar ano que vem, viu? Começo do ano. Já pode pintar no começo do ano. Olha o que eu estou dizendo, tá? Deixe seu like aí. Não esqueça de deixar o seu comentário. Compartilhe com alguém também. Valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo.